Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, aqui é o canal Raiz Tricolor. Esse daqui é o Giro de Notícias, eu sou o Gabriel Amaral. Esse quadro aí, Giro de Notícias, onde a gente fala sobre as notícias, né? Não tem muito o que explicar sobre esse quadro, não. Tem aí novidades do mercado da bola, eu tô fazendo vídeo de notícias de assim, de não. Vídeo da retrospectiva sai todo dia, meio-dia, então você vai ficar muito bem informado aqui no canal Raiz Tricolor, beleza? Vamos embora agora já falar, antes de falar, rapidinho, antes da gente falar sobre as notícias propriamente, você tá vendo que eu tô com a camisa aqui de 1984, etc. Essa camisa não tem na loja do Raiz, mas essa daqui e essa daqui tem e tá quase acabando, mas tá quase mesmo acabando. Vai lá, o link tá aqui na descrição, usa o cupom Natal Raiz, você ganha um descontaço nessa daqui, e se comprar essa daqui junto, ganha um descontaço nessa também. Enfim, corre lá embaixo e compra, porque tá quase acabando. E comprando hoje, ainda chega antes do Natal ainda. E agora sim, vamos falar de contratações, vamos falar de mercado da bola aqui no canal Raiz Tricolor. O primeiro ponto, na verdade, que é o que tá segurando tudo que eu vou falar aqui de contratação, de vai e de volta e etc, é o treinador do Fluminense. O treinador até agora não foi anunciado. Uma notícia de hoje diz que o Fluminense tá praticamente certo já com o Fernando Diniz. Tá faltando ali só a resposta do Fernando Diniz, tava tudo bem, já entrosado, não tinha problema a respeito de salário, não tinha problema a respeito de nada, e de que ele ia dar a resposta até o sábado. Lembrando que o Fluminense tá sem treinador já há 2 semanas que vai completar, né? Desde quando demitiu Marcelo Oliveira. Então é um tempo grande e a diretoria não consegue contratar ali um nome, ou pelo menos não tem a competência necessária para conseguir trazer um dos nomes. Vai passando o tempo e o Fluminense vai ficando para trás nas negociações. Dos nomes ali que tinham sido, né, mais colocados na mesa tricolor, tinha Jair Ventura, o treinador do Sub-20 já do Fluminense, né, que não seria uma contratação, seria só subir, que é o Léo Perkovic, Roger Machado e o Fernando Diniz. E aí eu vou fazer comentários aqui sobre Jair Ventura e sobre o Roger Machado. Primeiro, Roger Machado, o salário com certeza era altíssimo, e eu acho que ele tem um mercado muito alto ainda, né? O último clube que ele treinou foi o Palmeiras, antes disso o Grêmio, e ele ainda tá bem lá no alto do mercado para não pegar um Fluminense numa rabuda dessa. E o outro é Jair Ventura, que na verdade ele tem um mercado alto demais pro que ele já fez. Fica a pergunta aqui sobre Jair Ventura, né? O que o Jair Ventura fez de bom? Porque na verdade ele me lembra um Cristóvão Borges, que pegou um time, no caso do Cristóvão foi o Vasco, no caso do Jair foi o Botafogo, conseguiu levar até uma posição surpreendente. No caso do Cristóvão, se eu não me engano, foi aquele Brasileirão de 2011, que ele chegou em segundo lugar, herdando o trabalho do Ricardo Gomes. No caso do Jair Ventura, foi uma quarta de final, uma semifinal de Copa do Brasil, e depois até um... Enfim, ele se deu bem ali no Botafogo e só... Depois ele teve chance em Corinthians, não produziu nada. Então, assim, precisa se especializar um pouco mais. Lembra um pouco do Eduardo Batista também, que teve uma ascensão muito boa no esporte, fez um trabalho muito bom no esporte, mas depois nada também. Então, é complicado, por isso que, assim, eu não vejo o nome do Fernando Diniz como um ótimo treinador e etc, a solução dos nossos problemas. Não é. No Atlético Paranaense, tem gente que tem os radicais de um lado e tem os radicais do outro. Tem gente que tá falando, no Atlético Paranaense, melhorou demais depois que ele saiu e que ele que tava tudo errado, e tem gente falando que o Atlético Paranaense joga hoje o mesmo futebol que jogava o Fernando Diniz. Nenhum dos dois tá certo. O Fernando Diniz troca passes demais o time dele, e troca passes realmente demais, além da conta. Fernando Diniz, por exemplo, com o Thiago Nunes, o Atlético teve jogo que trocou menos passes, e porque tinha vantagem já do jogo, como foi contra o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Nem todo jogo você precisa ficar com a bola, mas o Fernando Diniz talvez dê uma ajeitada no elenco tricolor. Ele vai ter alguma coisa de novo que a gente não viu nos últimos anos, né? Principalmente no último pedaço aí do ano com o Marcelo Oliveira, que tudo de novo que ele tinha era algo velho e que ele tava só requentando e que não fazia sem treinamento. Enfim, talvez o Fernando Diniz seria a minha melhor opção dentro desses nomes colocados pelo Fluminense. Se a gente abrisse o leque, eu tinha umas outras referênciazinhas aí pra indicar. E vamos falar aqui agora das negociações de jogadores, todas elas basicamente emperradas, né? Como eu falei. Vamos lá, Matheus Ferraz, zagueiro, 33 anos. O Fluminense já tinha tentado a contratação dele quando o Sport foi bem, com o Eduardo Batista, inclusive, lá em 2015, se eu não me engano, isso, no final de 2015. O Fluminense já tinha tinha interesse no jogador em 2016 também. É um zagueiro
já com uma idade avançada, 33 anos. Por exemplo, é mais ou menos a idade de Gun ali, né? Acho que Gun tem 32, se eu não me engano. Mas enfim, é uma idade já avançada. Um zagueiro que não tem um rendimento tão bom, tanto que jogou no América Mineiro nesse ano, mas no ano anterior, enfim, não é um zagueiro que vá chegar e ser titular, por exemplo, hoje numa zaga em que teria, falando só com os que estão 100% confirmados no Fluminense já, Nathan Ribeiro e Ibanez. Esses dois já estão garantidos para o ano que vem e são dois zagueiros melhores do que Matheus Ferraz. E se a gente ainda vão considerar que o Fluminense ainda está buscando a renovação de Digão, por exemplo, o Fluminense já teria 3 zagueiros melhores do que o jogador que tá vindo, que é o Matheus Ferraz. E se renovar com o Gun ainda, são 4 melhores. Então, assim, vejo como desnecessário. A negociação tá emperrada. Só pra vocês terem ideia, o Celso Shigami, lá do podcast 45 Minutos lá de Pernambuco, quando Matheus Ferraz jogava no Sport, o apelido que ele colocou em Matheus Ferraz era Maldini que erra, porque a qualidade que ele tem para sair jogando e etc. é proporcional à quantidade de erros que ele tem. Ele se acha Maldini, mas ele erra, né? Maldini não errava tanto assim. Outro jogador que vale considerar aqui, ó, Camilo. Basicamente, esperando chegar o novo treinador. Chegar o novo treinador, tem a batida de martelo final em relação a se ele vem ou não vem. A troca, não é troca, né? Mas é a venda de Sornosa, basicamente. No caso de Sornosa, o Fluminense até recebeu ali aquela oferta que eu já falei no vídeo anterior, que tá aqui no card, falando sobre a venda dele. Mas o Fluminense quer incluir 2 jogadores ali por empréstimo até o final do ano que vem na negociação. No caso, seria o meia atacante Marquinhos Gabriel e o lateral Moisés. Marquinhos Gabriel, que é um sonho meio antigo já do Fluminense. No meio do ano, quando o Fluminense vendeu o Douglas pra lá, né, por 4,3 milhões de reais, o Fluminense queria colocar ali nos empréstimos, né, no empréstimo que veio o Júnior Dutra, queria que uma das condições para a venda de Douglas fosse o empréstimo também de Marquinhos Gabriel. Não foi emprestado pro Fluminense, aliás, foi emprestado lá pros Emirados Árabes, está fazendo até um bom campeonato lá, e para vir pro Fluminense, segundo o Paulo Angione, ele já falou que viria, seria só o Corinthians cancelar o empréstimo dele lá com o clube do Emirados Árabes. Ou seja, eu vejo que seria uma boa pro Fluminense, porque assim, se não tiver que pagar o salário do Marquinhos Gabriel, era basicamente vender o Sornosa e ainda ficar com 2 jogadores até o final do ano que vem. Enfim, se não tiver que pagar o salário, não vejo como muito problema não. Marquinhos Gabriel não vinha tão bem no Corinthians, mas pelo que eu vi só dos scouts, não vi jogo, só vi de estatísticas só, ele tá mandando bem nos Emirados Árabes, mas também se eu não mandasse bem lá, ia mandar bem aonde. Agora passando para jogadores que voltaram ou voltariam de empréstimo, né? O Wellington Silva. A última notícia que tem de Wellington Silva é de que basicamente o Fluminense está negociando um empréstimo de novo para ele pro Internacional. E o empréstimo sem vir nenhum jogador. Seria só o empréstimo pro Inter pagar o salário. Aí, eu vou linkar logo com outra negociação aqui, que é basicamente a mesma coisa, que é o Orejuela com a LDU. Vai continuar. O projeto do Fluminense, segundo o Paulo Angione, é que ele continue emprestado para a LDU, a mesma coisa sem o Fluminense pagar o salário. Aí eu considero burrice. Porque você tem 2 jogadores bons que seriam titulares no Fluminense fácil com o elenco que tem hoje e não vai ficar com o jogador porque não vai ter como pagar o salário. Aí é simples, né? O jogador já pertence ao Fluminense. O Fluminense vai no mercado atrás de alguém. Ah, mas o salário de Wellington Silva é alto. Cara, mas vai ter que pagar o salário alto pra alguém. Não dá pra ficar vivendo só de jogador. Aí é aquele negócio, 3 contratações de 100 mil batem uma de 300 mil. É aquele negócio, você ainda vai ter custo de contratar o jogador. Agora eu acertei na conta, né? 3 de 100 mil dá um de 300 mil. A galera ficou me zoando aí porque eu errei a conta na última. Enfim, é simples e esses pra mim tinha que ficar. O Wellington Silva, até falei aqui naquele vídeo, podia render alguns jogadores Fluminense. Agora, emprestar só por emprestar, aí não dá, né? Já no caso das renovações, Júlio César, como tá emperrada a negociação, tá negociando com o Pachuca do México, né? Provavelmente com uma valorização salarial alta. Eu já tinha falado, quando o Fluminense começou a negociar a renovação de Rodolfo, era porque provavelmente o Júlio César tava fora e realmente eu tinha razão. Gilberto, que pra mim eu já tinha dado como perdida, né? Já tinha dado com ele como fora do Fluminense. Na segunda-feira vai ter uma nova conversa ali pra decidir se ele renova, não renova. Ele tem muitas propostas do Brasil. Até agora, mais um clube entrou na briga, né? Além de São Paulo. Agora entrou o Vasco também na briga pra repatriar o jogador. O Fluminense tá numa situação complicada, mas tem uma reunião segunda-feira pra tentar decidir esse futuro do lateral direito. O outro agora, um que renovou, praticamente já encaminhou a renovação, foi Dodge. No caso dele, ele estava emprestado
emprestado do Criciúma, vai acabar o contrato, ele assinaria um contrato com o Fluminense. É uma renovação que, assim, pra que renovar com o Dodge e não trazer o Orejuela de volta? Foi um jogador que já mostrou um potencial alto no Fluminense. Enfim, outra surpresa também aí desde o último giro de notícias é que o Fluminense incorporou 4 jogadores da base à pré-temporada, basicamente, né? No caso de 2 jogadores do Sub-20, que são Zé Ricardo e Caio, os 2 vão ser integrados efetivamente ao elenco profissional do Fluminense. O que isso quer dizer? Que eles fazem parte agora do elenco profissional. Talvez isso já indique de que o Orejuela realmente não voltaria, já que os 2 são volantes. Os outros 2, que são 2 do Sub-17, os destaques, né? O João Pedro, que é o atacante que já está vendido para o Watford, e o Marcos Paulo, também atacante, no caso meio atacante. Esses 2 vão fazer um período de pré-temporada ali com o Fluminense para ver se vão ser incorporados ou não, se já estão maduros o suficiente, e não vão jogar a copinha com o Fluminense. Então eles perdem a copinha para fazer essa pré-temporada profissional e ver se eles vão ser realmente incorporados ou não. A torcida pede muito a galera do Sub-17, etc. Né? Tem que entender que Sub-17 ainda faltam 3 anos para eles virarem profissionais mesmo, para eles passarem por toda a base. Para o jogador não é simples ele sair do Sub-17 e enfrentar um zagueiro de 33, um Thiago Heleno da vida. É algo mais complicado, é algo bem mais difícil que pode estragar um jogador, pode acabar com a carreira de um jogador subindo tão rápido. Isso que falta um pouco de entendimento às vezes. Muito obrigado a todos. Se faltou comentar alguma coisa, você comenta aqui embaixo. Daqui a 2 dias tem outro giro de notícias. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de dar o like aqui, se inscrever no canal e dar uma moral compartilhando esse vídeo. Valeu, é nóis.